Boa noite, igreja. Hoje nós vamos estar estudando em 3 João. Domingo passado nós aprendemos na segunda epístola de João, uma das epístolas gerais, e hoje nós estaremos estudando a 3ª epístola. O meu objetivo essa noite é tratar ela inteira com os irmãos. É uma epístola fácil de compreender, com a divisão bem fácil, e não tem algum assunto ou alguma interpretação difícil dessa epístola. Vai ser desafiador porque eu coloquei aparelho aqui e está cortando muito a boca. Então, se eu fizer algum mungango durante o sermão, ignore, tá bom? Fizer alguma careta ou algo dessa natureza, mas com a graça de Deus a gente vai até o final da carta. Amém? Vamos fazer a nossa leitura? 3ª epístola de João, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 9. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falhei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Versículo 13. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Essa carta, 3 João, tem algumas diferenças da carta de 2 João. As principais diferenças entre essas duas epístolas, primeiro que em 2 João, o foco maior é nos falsos mestres, é nos ensinamentos heréticos, é nas falsas heresias. É claro, né? Essa heresia é falsa. Então, é nas heresias. Já na 3ª epístola de João, é mais um foco nos falsos líderes. Você percebeu aí, no decorrer da nossa leitura, que João começa falando de Gaio, começa elogiando o indivíduo chamado Gaio, e no meio da carta ele começa a repreender e a falar mal de um certo alguém. E esse indivíduo é Diótrefes. Ou seja, o foco da 2ª carta é mais repreender os falsos líderes e não os falsos mestres. Enquanto na 2ª carta, os falsos profetas apelavam para o amor e negavam a verdade. Na 3ª epístola, eles apelam para a verdade, mas eles negam o amor. Na 2ª epístola, João apresenta o lado negativo da hospitalidade. Ele diz: irmãos, não recebam os falsos profetas nas suas casas, porque se vocês receberem esses indivíduos nas suas casas, vocês são participantes das suas obras más. Então, na 2ª epístola, João mostra o lado negativo da hospitalidade, enquanto na 3ª epístola, ele mostra o lado positivo da hospitalidade. Ele diz no versículo 6, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Uma outra diferença é que na 2ª epístola, João combate uma heresia específica. Ele combate os gnosticismos, mas na 3ª epístola você não vai ver em nenhum momento João dizendo que há um ensinamento errado na igreja ou algo dessa natureza.
Então, essas são as principais diferenças da terceira epístola para a segunda epístola. Do que se trata essa terceira epístola? Se você leu aí de maneira atenta, você vai perceber aí que João faz um contraste. Ele começa falando de Gaio, faz aí o currículo de Gaio, como Gaio é um homem de Deus, é um homem hospitaleiro que recebe os irmãos nas suas casas, e em contraste ele fala de um outro indivíduo chamado Diótrefes. Esse até expulsava os irmãos das igrejas, das igrejas mesmo, quando não concordavam com ele, ou quando tinham um ponto de vista diferente. Ele exercia uma autoridade abusiva sobre os cristãos daquela época. Então, basicamente, essa carta vai se tratar disso. Vai fazer um contraste aí entre Gaio e Diótrefes, tá bom? Irmãos, a igreja no primeiro século cresceu de maneira extraordinária. E isso se dá a basicamente três coisas. Primeiro, um zelo doutrinário absurdo que a igreja tinha, ou seja, não tolerava falsos ensinos, não tolerava heresias. Você vai perceber que na maioria das epístolas, os apóstolos ensinam os irmãos a não acolher os falsos mestres, a combater as heresias. Então, a igreja teve um crescimento muito grande. Isso se dá primeiramente ao zelo doutrinário. Segundo, ao zelo moral. Como nós vimos hoje de manhã, a igreja exercia disciplina. Na igreja de Corinto, você vai ver que Paulo diz para expulsar um irmão que está contaminando a congregação. Então, um dos fatores decisivos para o crescimento da igreja no primeiro século era o zelo moral. E uma terceira coisa que contribuiu muito para o crescimento da igreja no primeiro século é o seu zelo pela obra missionária. Você sabe que no primeiro século não tinha agência de missões, né? Então, os irmãos que sentiu compelido ao chamado missionário, eles iam de cidade em cidade sem saber se chegariam vivos depois, sem saber se teriam alguma coisa para comer, sem saber se teriam algo para vestir. Então, eles simplesmente se sentiam compelidos a ir e anunciar Cristo. Então, eles contavam que a igreja, que outros irmãos em outras cidades, os acolhessem em seus lares, os acolhessem em suas casas. Porque não tinha pousada na época, só que as pousadas não tinham um histórico muito bom. Comumente essas pousadas tinham muitas imoralidades, prostituição, e não era um lugar ideal para que um cristão, para que um missionário ficasse no primeiro século. Então, basicamente, a igreja cresce muito devido a esses três fatores, e principalmente a obra missionária, que é o que a gente vai ver na terceira epístola de João. Vamos iniciar o nosso texto? Vamos ver aqui o autor e o destinatário. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio. É interessante aqui que João, ele não se identifica como o apóstolo, como na segunda epístola, ele também se identifica como o presbítero. Eu já expliquei essa diferença para os irmãos. Existia outros presbíteros no primeiro século, existia. Contudo, João era o último dos apóstolos, já que essa carta foi escrita aí pelos anos 90. Então, os outros apóstolos já estariam basicamente todos mortos. Então, quando João falava o presbítero, a igreja sabia de quem estava falando. Existia vários presbíteros, contudo, o presbítero só existia um, que era João. Então, por isso que não faz sentido ele se identificar como o apóstolo ou como o João, porque quando ele falava o presbítero, a igreja já saberia que estava se referindo a João. Isso denota da sua maturidade, que ele já era um cara velho, e também a sua humildade. João poderia muito bem ter falado que era o apóstolo, porque ele tinha autoridade apostólica, mas ele se identifica como o presbítero, como alguém ali menor que apóstolo, pode-se dizer, obviamente. Vai fazer um contraste muito grande com Diótrefes, que exercia primazia entre os irmãos, que queria aparecer como o líder maioral, gostava de holofote e de aplausos. João se identifica como o presbítero e não como João, o apóstolo. O destinatário dessa carta, você vai ver que, diferente da segunda epístola, é para uma pessoa específica. Diferente da segunda epístola, né? Na segunda epístola vai dizer que é para uma senhora eleita. E eu falei várias teorias que poderiam ser essa senhora eleita. E a mais aceita é que é uma personificação de uma igreja local. Já na terceira epístola, é uma pessoa específica. O destinatário é um homem chamado Gaio. Ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, o destinatário é uma pessoa específica. Agora, há muita discussão para saber quem seria esse Gaio.
já que no Novo Testamento, nós vimos pelo menos 3 Gaio. Primeiro nós vemos um Gaio de Coríntio. Você lembra que quando Paulo está entrando naquela discussão com os coríntios sobre a autoridade, que os irmãos dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, e Paulo diz, olha, graças a Deus que eu não batizei quase ninguém aí. Só batizei um, outro e Gaio. Ele fala exatamente assim. Nós vemos outro Gaio, que é o Gaio da Macedônia. Você vê quando Paulo vai sair de Éfeso, e o texto vai dar uma lista de uns irmãos que foram acompanhando Paulo. E um desses irmãos é o Gaio da Macedônia, lá em Atos capítulo 19, versículo 29. E um terceiro Gaio, quando nós vimos no Novo Testamento, é o Gaio lá de Atos, quando o indivíduo incita, Paulo está pregando, e o indivíduo incita a multidão a fazer um alvoroço. E o texto diz que a multidão pega um indivíduo chamado o Gaio de Derbe. Então, na Bíblia, esse nome era muito comum no primeiro século, Gaio. Quem é esse Gaio? Não dá para a gente fechar e dizer o certo quem seria esse Gaio. Contudo, eu descarto a hipótese de que esse Gaio seria alguém ligado ao apóstolo Paulo, já que se você observar na terceira epístola, João vai usar uma linguagem muito paternal. Ele vai dizer aí, ao amado Gaio, no versículo 2, amado, e no versículo 4 ele diz, filhinho. Eu tenho muita alegria quando os meus filhos andam na verdade. Então João, ele utiliza uma linguagem muito paternal. Então eu não associaria esse Gaio aqui a alguém associado ou evangelizado pelo apóstolo Paulo. É melhor entendermos que esse Gaio foi alguém ali da igreja de Éfeso, alguém ali da Ásia Menor, evangelizado pelo apóstolo João. Se sabe ao certo quem é esse Gaio? Não. Mas ele destina essa carta a um indivíduo específico. A divisão da carta aqui é muito simples. João começa com essa saudação minúscula. No versículo 1, ele sauda, e acaba aí a saudação. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. A saudação simples. Ele faz essa saudação, faz um arcabouço do currículo de Gaio, passa o discurso para Diótrefes, faz uma recomendação sobre Demétrio e encerra com a saudação. Basicamente, essa é a divisão da carta. Mas vamos observar aqui, nessa primeira parte, que vai do versículo 2 até o versículo 8, como que Gaio contribuiu para avançar o reino de Deus no primeiro século. O que esse indivíduo faz para que o reino de Deus avance. Vamos observar aqui quem é esse Gaio de acordo com esse texto. Primeira coisa que podemos perceber é que Gaio não era um líder. De onde é que nós tiramos isso? Gaio não era o líder? Não, porque o líder aqui é Diótrefes. Gaio era apenas um irmão comum, um membro da igreja. O texto diz que João escreve uma carta para o líder da igreja, que seria Diótrefes, no versículo 9. Bota aí o versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ou seja, dá a entender que João escreve a carta primeiramente para o líder da igreja. Esse líder que gosta de aparecer, que gosta de ser o tal, e que rejeita a autoridade apostólica, ele não lê essa carta para a igreja. Então João escreve outra carta, contudo ele não endereça mais a Diótrefes, ele endereça a um irmão comum da igreja, Gaio. Então é possível percebermos que Gaio não é o líder, ele é apenas um irmão comum de uma congregação do primeiro século. Segunda coisa é que Gaio era um indivíduo que tinha recursos. Observa no versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, é possível perceber diante desse texto, diante do contexto da carta, que Gaio era alguém que tinha recursos. Porque alguém pobre não abrigaria, obviamente, irmãos nas suas casas e não despediria esse irmão com recursos para sobreviver em outras cidades. Então, Gaio não era o líder da igreja e Gaio era um irmão que tinha recurso financeiro. Outra coisa e para mim, uma das mais importantes que podemos perceber no texto é que Gaio era um irmão comum que tinha uma vida irrepreensível. Vai pegando o fio da meada. Gaio não era líder de absolutamente nada, era um irmão comum na igreja do primeiro século, tinha recurso financeiro que Deus abençoou, e João ora por ele. João diz, olha, eu quero que Deus preserve a sua saúde, porque no versículo 2 aí, esse voto que ele fala, ó, amado, acima de tudo faço votos, é João fazendo uma oração, tá bom? João está orando para que esse irmão
continue próspero de saúde, continue próspero financeiramente, assim como é próspero a alma dele. Outra coisa que podemos perceber é que Gaio era um indivíduo comum que tinha uma vida irrepreensível. Lê o texto aí comigo, do versículo 3 em diante. Já disse que a alma dele é próspera. E o versículo 3 diz o seguinte: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Continua o versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então Gaio era o irmão comum que tinha uma vida irrepreensível, uma vida devota a Deus, uma vida cheia de Deus. E é interessante como João agradece a Deus, João louva, para que Gaio seja mais próspero, para que Gaio seja guardado por Deus. Isso é interessante. Isso tira uma aplicação aqui para nós. É muito comum nós sermos alvos da oração dos irmãos, nós sermos o tema da oração de irmãos. Contudo, muitas vezes os irmãos oram por nós, não porque nós somos uma bênção na congregação, não porque nós temos uma alma próspera, não porque nós temos uma vida com Deus, mas porque nós temos uma vida falha e trazemos prejuízo constante para o reino de Deus. Então, muitas vezes os irmãos oram pela gente dizendo: meu Deus, abençoa fulano, não permita que ele continue nessa vida miserável que ele vive. Gaio era diferente. Ele é alvo da oração de João como agradecimento. João agradece e ora para que Deus conserve homens como Gaio, homens de Deus, homens tementes, homens simples, mas que tenham uma vida com Deus profunda. Uma vida com Deus profunda. Pense aí, nós temos sido alvos da oração dos irmãos, nós temos sido temas da oração dos irmãos, por quê? Porque nós temos levado uma vida miserável, ou porque nós somos homens que alegram o coração dos outros irmãos, porque nós somos bênção no meio do povo de Deus. Eu fiz uma aplicação parecida quando eu expus aqui a carta de Filemon. Paulo, ele dá graças a Deus por Filemon, porque Filemon era uma bênção no meio do povo de Deus. Assim como Gaio também é uma bênção no meio do povo de Deus. Um quarto ponto que podemos observar da vida de Gaio era que ele recebia missionários nas suas casas, independente se fosse estrangeiro ou não. Versículo 5. Amado, João diz, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Aqui João pode estar dando uma cutucada nos cristãos judeus, porque alguns cristãos judeus não recebiam missionários que não eram cristãos judeus. Eles tinham ainda aquela visão nacionalista de que o evangelho só fazia parte para a comunidade judaica. Deus tinha vindo, Jesus tinha vindo para a comunidade judaica e não expandia o evangelho. João diz: olha, irmão, Gaio, continua assim recebendo os missionários da tua casa, mesmo quando eles são estrangeiros. Porque Gaio não tinha essa de receber só judeu. Ele recebia judeu e recebia estrangeiro. Porque ele sabia que o que estava em jogo ali era o avanço do reino de Deus. Era o avanço do reino de Deus. Eu falei no início que os missionários eles saíam de cidade em cidade sem saber se voltariam vivos, se teria o que comer. E eu disse que eles contavam especificamente com uma coisa: a ajuda dos irmãos. Se os irmãos não ajudassem eles dormiriam na rua, ficariam ali ao léu. E também não teriam condições financeiras, provavelmente, para pagar uma pousada. Inclusive, nós vamos ver que até os apóstolos, quando eles saíam, e sendo apóstolos, eles precisavam de ajuda monetária da igreja. Então, esses missionários dependiam exclusivamente da igreja, para que sustentassem e mantivessem a obra de Deus. E Gaio era um desses colaboradores, recebendo esses irmãos em casa, e depois, independente se eles fossem judeus ou se eles fossem estrangeiros. Uma outra coisa que podemos observar da vida de Gaio é que Gaio investia monetariamente no reino de Deus. Vê aí o próximo versículo. É o 6 o próximo, isso. Observa. Os quais, falando ainda dos missionários, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, esse aqui é o ponto, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. O que é esse encaminhando em sua jornada? É que Gaio não só recebia os irmãos das suas casas, Gaio não somente dava alimento, moradia, dormida para esses irmãos por algum tempo, mas Gaio
encaminhava-o por modo digno, ou seja, dava condições financeiras para que eles pudessem chegar até a próxima cidade. Encaminhava-os de modo digno. Gaio supria as necessidades desses irmãos até ele chegar à próxima cidade, até ele chegar à próxima casa. Irmãos, é possível que muitos irmãos aqui no primeiro século não tivessem recebendo esses homens, esses missionários em casa, primeiro porque os falsos profetas se aproveitavam muito da bondade dos irmãos, como nós vimos na segunda epístola. Os falsos profetas sabiam que os irmãos acolhiam as pessoas, davam sustento para as pessoas. O que é que eles faziam? Eles se fingiam de cristãos, de missionários de Deus, e iam para a casa desses irmãos, e lá pregavam um monte de bobagem. É por isso que João, na segunda epístola, diz, olha, esses irmãos aí vocês não recebam. Vocês prestem muita atenção na doutrina que eles pregam. E no decorrer da história da igreja, sempre houve avisos relacionados a falsos profetas e à hospitalidade cristã. Já no segundo século, quando foi escrito um documento chamado Didaquê, tem uma seção especificamente falando de hospitalidade cristã. Lá diz que se um irmão chega na tua casa, é missionário, e ele passar mais de 2 dias na tua casa, ele é um abusador da fé. Ele é alguém que quer só dinheiro. Então já existia uma preocupação desde o início da igreja com essas visitas de missionários nas casas dos cristãos. Então é possível que houvesse uma resistência de alguns irmãos para receber missionários, porque eles ficavam com medo de estar recebendo falsos profetas nas suas casas. E João escreve essa epístola dizendo, olha, vocês têm que receber esses irmãos nas suas casas. Porque se vocês não receberem, vocês não serão participantes do reino de Deus. Não serão participantes, colaboradores da obra de Deus. Então podemos perceber que Gaio abençoava os irmãos monetariamente, financeiramente. Vamos aqui algumas aplicações interessantes sobre a vida de Gaio para nós. Primeira coisa, você não precisa ser um líder de nada para avançar o reino de Deus. Muitas pessoas têm uma ideia muito errada, muito equivocada. Acha que para avançar o reino de Deus, para ir além com o reino de Deus, é preciso eu saber pregar aqui em cima, é preciso eu saber louvar, pegar no microfone e louvar a Deus, é preciso eu saber ensinar. E não, Gaio não era líder. Era um irmão comum, tinha uma vida comum. Falei isso ontem na JBC, de um movimento chamado Irmãos da Vida Comum. E Gaio tinha exatamente uma vida comum. Ele não era um líder de nada, mas ele avançava o reino de Deus. E a forma que Gaio avançava o reino de Deus era dando abrigo para esses irmãos. E você não precisa ser um líder, você não precisa ser líder de absolutamente nada para avançar o reino de Deus. Então tira isso da cabeça. Você avança o reino de Deus quando você leva uma vida simples e honrada a Deus. Não é necessário você saber a Bíblia decorada, é bom que você saiba. Mas não necessariamente você tem que ter lido vários livros, você tem que ter tido um cabeção. Existe entre vós muitos irmãos simples, irmãos que não leem muito, irmãos que não sabem ler muito. E como é que eu abençoo o reino de Deus? Como é que eu expando o reino de Deus? Porque todos nós fomos chamados para isso. Você não foi chamado para ficar simplesmente aí. Você foi chamado para ser um colaborador do reino de Deus. Você não é uma árvore estéril. Você não é uma árvore que não dá fruto. Você foi chamado para avançar o reino de Deus. E Gaio avançava o reino de Deus recebendo os irmãos. Como você pode avançar o reino de Deus? Tendo uma vida simples e devotada a Deus, assim como Gaio tinha. Pagando as suas contas direitinho, você avança sim o reino de Deus, você dando bom testemunho para a sociedade, as pessoas vê Deus na sua vida, isso é um avanço para o reino de Deus, sim. É um avanço para o reino de Deus, você tendo uma vida pura, uma vida devotada ao Senhor Jesus. Isso é avançar o reino de Deus. Porque quando você leva uma vida impiedosa, como nós vamos ver mais na frente, uma vida imoral, uma vida dissoluta, uma vida de constante tropeços e quedas, você não avança o reino de Deus. Você é uma pedra de tropeço, você retarda o reino de Deus. Então você quer avançar o reino de Deus? Como é que eu avanço? Sendo um líder? Sendo um grande missionário? Talvez você nunca seja um grande missionário ou seja enviado para outros lugares. Talvez ninguém nunca nem saiba o que você esteja fazendo. Mas você avança o reino de Deus tendo uma vida simples, uma vida honrada, uma vida devota a Deus. Sendo uma mãe simples, sendo um pai simples, dando exemplos, pagando as suas contas em dias, não sendo invejoso, não sendo caluniador, não sendo imoral, não se dado à glutonaria, à lascívia, à prostituição. Isso avança o reino de Deus, tendo uma vida de pureza e uma vida de simplicidade. Agora eu vou pegar num ponto aqui que nem muitos gostam. Você avança o reino de Deus quando você
eu botei exatamente assim, quando você coloca a mão no bolso. Você avança o reino de Deus quando você coloca a mão no bolso. Porque o reino de Deus avança com orações, avança. Mas também é necessário da sua contribuição monetária. Era assim que Gaio avançava o reino de Deus. Ele não só levava uma vida simples e devota a Deus, ele não só levava uma vida honrada, mas ele investia em irmãos que realmente pregavam o evangelho. Gaio avançava o reino de Deus colocando a mão no bolso. Eu sei que hoje em dia nós vivemos uma sociedade muito materialista, uma sociedade muito dada ao bel prazer, uma sociedade muito egocêntrica, olhando apenas para nós mesmos. Mas você avança o reino de Deus quando você é um bom dispenseiro dos seus recursos. Entenda, eu sei que a gente muitas vezes somos muito orgulhosos, achando que tudo que temos, tudo que adquirimos, tudo que juntamos, foi por nossos esforços. Só que na verdade foi graça e bondade de Deus. Graça e bondade de Deus. Talvez você até repita isso para si mesmo, mas lá no fundo você nem acredita nisso. Mas o que você tem foi graça de Deus. O que você tem foi graça de Deus. Não ache que é seu, você é mordomo. E o mordomo simplesmente administra aquilo que Deus nos concede. Então você avança o reino de Deus quando você coloca a mão no bolso. Outra coisa, você avança o reino de Deus quando você tem um discernimento espiritual, ou quando você tem um discernimento. Observa aí no versículo, vamos ler do versículo 6 até o 8. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome, observa isso, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Veja, Gaio, ele recebia irmãos nas suas casas, recebia. Enquanto existiam irmãos que não recebiam os missionários nas suas casas com medo de ser falso profeta, Gaio, ele tinha um discernimento. Ele tinha discernimento para saber se esses irmãos eram homens de Deus ou se esses homens eram falsos profetas. Gaio sondava a causa que eles saíam, a motivação que eles eram enviados. E a motivação era essa. Eles saíam por causa do nome, ou seja, por causa de Jesus. Eles não saíam com a motivação errada, desejando dinheiro, desejando riqueza, desejando reconhecimento. E Gaio tinha esse discernimento espiritual para saber a quem receber na sua casa, para saber a quem receber no seu lar. Então, você avança, isso aqui é muito importante, você avança muito o reino de Deus, tendo discernimento. Porque se você não tiver discernimento, você vai investir em homens como Diótrefes. Homens que se acham donos da igreja. Homens que se acham os bambambãs, homens que colocam tronos nos púlpitos para se acharem e receberem aplausos e holofotes. Se você não tiver discernimento, como eu falei no domingo passado, você vai promover hereges, você vai promover homens que difamam o evangelho. Quem dera se a igreja hoje tivesse um mínimo de discernimento. Nós não promoveríamos homens abusadores, homens que mercadejam a fé. E Gaio tinha isso. Gaio não era um líder de igreja, não era um pastor de igreja, era um irmão simples, como eu e você. Mas ele tinha discernimento espiritual para saber a quem acolher e em quem investir. Você cresce muito e avança muito o reino de Deus, tendo discernimento espiritual. Chegamos ao fim da nossa primeira metade aqui da carta. Vamos para a nossa segunda. Agora tu vai ver que o tom muda. João está falando aqui de um irmão comum que avança muito para o reino de Deus, contribui muito para o reino de Deus. Agora ele vai mudar o tom e vai se voltar para o líder da igreja. Observa comigo a partir do versículo 9. E vai ser um contraste muito estarrecedor. Olha o que diz o versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, esse é o líder da comunidade, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Continua. Por isso, se João tivesse ido lá, o bicho ia pegar. João diz assim, ó, por isso, se eu for aí, falhei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Primeira coisa que podemos dizer de Diótrefes aí é que ele era
o líder da igreja. Mas era um péssimo líder. E Diótrefes é o retrato perfeito dos líderes, da maioria, de muitos líderes hoje. Talvez você lendo isso aqui, percebendo como ele era orgulhoso, como ele gostava de exercer a primazia entre os irmãos, você lembra de alguém. Te vem algum nome na mente, te vem algum pregador aí que você conhece. Porque a maioria dos irmãos, das pessoas que vão ao púlpito, que são chamadas para a liderança, muitos vão por causa que gostam de aplausos, que gostam de reconhecimento. Tem algumas discussões para saber quem é esse Diótrefes, porque lembra que eu disse na primeira parte que Gaio é um nome muito comum? Lembra? Tem vários Gaios na Bíblia. Diótrefes já é o oposto. Não é um nome tão comum. A palavra Diótrefes significa criado por Zeus. Alguns vão dizer aqui que Diótrefes é um líder judeu, é um cristão, mas é judeu. E ele não recebe irmãos porque ele tinha aquela visão nacionalista de que o evangelho era só para os judeus. Então, por isso que eles não recebiam certos irmãos que eram estrangeiros. Eles não recebiam nos seus lares, ele simplesmente expulsava. Alguns vão dizer que é isso. Contudo, Diótrefes não é um nome judeu, é um nome grego, porque o significado é criado por Zeus. Então, já descarta essa hipótese de que ele era um judeu e tinha uma visão nacionalista. É um nome grego. Contudo, o nome Diótrefes é dado apenas àquelas famílias que tinham más condições. Não é um nome muito comum. É um nome comum entre os aristocratas gregos, aquelas pessoas ricas no primeiro século. Normalmente esse nome era utilizado por pessoas que tinham condições financeiras. Não era um nome muito comum entre a plebe. Era mais um nome comum entre as pessoas que tinham condições financeiras. Alguns vão dizer que, por causa disso, porque Diótrefes tinha riqueza, porque Diótrefes vinha de uma família boa, de uma família com dinheiro, com recurso financeiro, ele se achava no direito de ter a igreja só para ele. Ele se achava no direito de ser dono da igreja. Ele se achava no direito de mandar na igreja. Alguns vão dizer isso. Outros vão dizer que Diótrefes estava simplesmente tentando defender ali a independência da igreja. Ele não gostava da interferência de João. Isso é óbvio que eu não acredito que seja assim. De qualquer forma, o que fica evidente nesse texto é que Diótrefes tinha um caráter extremamente reprovável. Primeira coisa que podemos perceber, ele era o líder da igreja. E uma primeira coisa que podemos perceber desse líder, em contraste de Gaio, é que ele era um homem desejoso por primazia, um homem extremamente orgulhoso. E como eu falei no início, talvez você lembre de alguém. É muito comum nós vermos vídeos e pessoas na internet de líderes que se acham o tal, que se acham bambambam. Você vê que nos púlpitos não tem cadeiras comuns, tem tronos. Você pode perceber que é uma distinção. É um trono dessa altura no meio, para distinguir quem é o líder, quem é que exerce a primazia, quem é que é o cara, que é o bambambam, que foi chamado ali por Deus. Eles se acham nesse direito. Tem muitos hoje que gostam de aplausos, gostam de holofotes. Esse indivíduo aqui, Diótrefes, era exatamente esse tipo de pessoa. Pessoa que gostava de aplausos, pessoas que gostavam de elogios, pessoas que gostavam de receber tapinha, líderes que não vivem sem holofotes. Esse era Diótrefes. Então não pense que orgulho, soberba no ministério é de agora. Muitas pessoas, quando Deus concede a graça ou algum tipo de visibilidade, ele se enche o coração de orgulho. E é muito comum nós vermos líderes hoje que se acham donos da igreja. Você vê constantemente pessoas, líderes estabelecendo regras de homens na igreja, dizendo que se você seguir essa regra, você simplesmente será expulso. Você vê isso. Você vê muitos líderes abusivos, com autoridades abusivas na igreja. O Gabriel falou hoje sobre disciplina eclesiástica. Ele falou sobre certas pessoas, certos líderes, que exercem uma disciplina abusiva. Esse era Diótrefes. Era um homem extremamente orgulhoso. Um homem que gostava de holofote, que gostava de glória, que gostava de aplausos. E esses líderes hoje são exatamente assim. Contudo, Deus não precisa
de líderes orgulhosos para avançar o seu reino. Em contraste com Diótrefes, Deus levanta Gaio, um irmão simples da congregação, e avança o reino de Deus muito mais do que o líder da congregação. Deus não fica amarrado a títulos. Deus não fica amarrado a títulos eclesiásticos. Hoje é bispo, hoje é diácono, é pastor, é semideus, é apóstolo, seja lá o que for. Deus não se amarra a esses títulos. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer para avançar o seu reino. Deus não fica preso a títulos eclesiásticos. Deus rompe a barreira e vai além com quem Ele quiser. Levanta uma senhorinha simples, levanta um irmão simples, levanta irmãos que têm uma vida comum. Deus levanta e usa homens comuns. Homens comuns. Deus não está preso a títulos. Bote isso na sua cabeça. Você não precisa ser alguém reconhecido por ninguém para avançar o reino de Deus. Então fica evidente o caráter de Diótrefes, um homem extremamente orgulhoso, que gostava de exercer a primazia entre os irmãos. A segunda coisa que observamos aí é que ele rejeitava a autoridade apostólica. Olha o que ele diz aí no finalzinho do versículo 9. João diz que escreveu uma carta, Diótrefes nem ligou para essa carta. Não sei se ele rasgou, se ele guardou para si, ninguém sabe. O que sabe é que ele rejeitou explicitamente a autoridade de João. Então, por que Diótrefes rejeita aí a autoridade de João? Você vai perceber nessa epístola, em nenhum momento, um confronto doutrinário. Você vê João repreendendo aqui alguma doutrina falsa nessa carta? Você não vê. Diferente da segunda epístola, que João repreende falsos ensinamentos. Nessa terceira epístola não existe isso. Não existe uma repreensão de que Diótrefes está ensinando heresias. Não tem. Porque se Diótrefes estivesse ensinando heresias, obviamente João o repreenderia, ou não? Você sabe como é João. Você lembra do meme lá do domingo passado? Que eu disse que João não alisa couro de ninguém, né? Enquanto... Tem aquele meme, né? Para os irmãos que não estavam aqui domingo, né? Que tem Paulo e o copista do lado, né? Paulo diz assim, escreve aí, quem deve ter medo de polícia é bandido. E o copista diz, não posso escrever isso, é muito pesado, Paulo. Então Paulo ameniza mais e diz assim, pois escreve aí, aquele que deve temer as leis são os transgressores. Ah, melhorou. Quando é a vez de João, João diz, aquele que vive em pecado é filho do diabo. Escreve aí. E o copista, não posso escrever isso, João. Então me dá que eu escrevo. Então, João não ameniza couro de ninguém. Lembre-se disso. Se Diótrefes estivesse corrompendo a doutrina de Cristo, pode ter certeza que João viria, meu irmão. Então, por que Diótrefes rejeita a autoridade apostólica de João? Orgulho. Simplesmente orgulho. Diótrefes via João como um rival, como alguém que poderia tirar o seu cargo de primazia entre os irmãos. Porque Diótrefes era um homem que era movido por elogios. Se não havia elogios, se não havia aplausos, se não havia luzes, não precisava. Não servia de nada. Você vê muitos pregadores por aí, que eles são, o que move as pregações deles são aplausos. A cada palavra ele fica calado para os irmãos aplaudirem e ele continuar pregando. Porque o que move ele é aplausos, é elogios. Você pode prestar atenção. Os irmãos aprendem mais a aplaudir do que algo da palavra de Deus. Porque são líderes, são pessoas que gostam de a primazia entre as igrejas, entre os irmãos. Gostam de cargos grandes, gostam de se amostrarem, gostam de aparecer. Além de Diótrefes ser alguém que rejeitava a autoridade apostólica, ele era um difamador. O texto vai dizer isso. Versículo 10. Por isso, aí João dá uma ameaçada aqui. Não tem relato se João foi lá, se João não foi. Mas João diz, se for, vai expor essa obra má dele. Qual é a obra má dele? O orgulho dele. Esse desejo de aparecer dele. Isso é mal. Isso é prejudicial para o reino de Deus. Porque Cristo que é Cristo,
Ele é descrito nos evangelhos como o servo sofredor, mais especificamente em Marcos. Ele veio para servir e não para ser servido. Por isso, se eu for aí, falhei lembradas as obras que ele pratica. Aí ele vai, o caluniador, o difamador, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes era um líder que rejeitava a autoridade apostólica e era um líder difamador. Na tentativa de minar a autoridade de João, de solapar a autoridade de João, ele não encontrava falha no caráter moral de João, então ele começava a inventar mentiras, ele começava a difamar João, para que os irmãos não crescem mais na autoridade apostólica de João. Isso é muito comum hoje em dia. Muito comum hoje em dia. Líderes difamando outros líderes para que a sua igreja cresça, porque a gente faz parte de uma igreja saudável, e a gente não tem muita noção da realidade como é lá fora. Eu falo certas coisas aqui que você não tem nem ideia. Você nunca viveu algo parecido, ou talvez tenha vivido. Mas nós vivemos em uma igreja saudável, graças a Deus. E muitas coisas que eu falo, vocês não têm noção. Mas é muito comum, sim, em outras igrejas, em outras congregações, terem líderes que falam mal, que difamam outros para crescer, para ter holofote, para ter aplausos. Isso é comum. É comum, infelizmente. Vale tudo por aplausos, vale tudo por reconhecimento. Outra coisa que podemos observar do caráter de Diótrefes, ele era uma pedra de tropeço. Observa aí, versículo 10 ainda, parte B aí, a partir do ponto, diz assim, e não satisfeito com essas coisas, que coisas? Não satisfeito em difamar João, não satisfeito em ser orgulhoso e exercer primazia entre os irmãos, não satisfeito em solapar ou minar a autoridade apostólica de João, não satisfeito com isso, ele faz mais. Não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, ou seja, os missionários, os irmãos aqui são os missionários, nem ele acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Um cara, eu fico pensando o seguinte, como é que a igreja deixou esse indivíduo ser líder? Você lembra que eu falei de uma qualidade muito, muito específica de Gaio, o discernimento? Você lembra? Parece que alguns irmãos não tinham. Vê, quando nós não temos o discernimento das coisas, nós colocamos status de hereges, como eu falei. Nós promovemos homens maus. Nós precisamos ter discernimento para promovermos homens bons, homens do bem, homens de Deus. Porque se nós não promovermos homens de Deus, nós vamos colocar líderes dessa natureza. Nós vamos eleger líderes dessa natureza. Prega a verdade? Prega a verdade. Claro que prega. Mas é orgulhoso, é soberbo, é arrogante. Nem pisa no chão. Tem igrejas que tem tapete vermelho quando o líder vem. Tem igrejas que... Eu lembro que na antiga igreja que eu fazia parte, era assim, o líder ia entrando e todo mundo era obrigado a ficar de pé e assim, Para você ter ideia de como era. Quando o pastor vinha, entrava, não era o líder da congregaçãozinha lá do interior, não, esse daí você podia entrar de boa. Mas quando o pastor presidente vinha, tinha que ficar de pé, só faltava bater continência para o pastor. Para você ter ideia do grau, que é como eles gostam de exercer a primazia, como eles gostam de aplausos, como eles gostam de elogios, como eles gostam. Irmão, você percebe, é notório como eles são soberbos, como eles são cheios de si, são homens arrogantes, são líderes de si mesmos, são pessoas que se auto-intitulam pastores, se auto-intitulam líderes. E não tem mais para onde correr, pastor já não é mais suficiente, presbítero já não é mais suficiente. Aí ficam inventando títulos, ficam inventando moda. É apóstolo. Aí depois de apóstolo inventam outro título e assim vai. Mas por que esses homens estão lá? Falta de discernimento espiritual. Falta de discernimento espiritual. E você não precisa ser líder de nada para ter discernimento espiritual. Você não precisa ser líder de nada para andar na verdade, para conhecer a verdade, para viver na verdade. Você só precisa ser uma pessoa que ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama a verdade de Deus. Então podemos observar que
Diótrefes, em contraste com Gaio, era uma pedra de tropeço para o reino de Deus. E ele vai aí mudar o tom agora e diz: irmãos, no versículo 11, amados, não imites o que é mal. Do que é que ele está falando aqui? Quem é o mal que ele está falando aqui? Diótrefes. Não imite o que é mal, irmãos. Não siga o exemplo desse nojento. Não siga o exemplo de Diótrefes, que é um irmão que só atrasa o avanço do reino de Deus, que é um indivíduo que só é pedra de tropeço. Não sigam esse exemplo de alguém orgulhoso. Você vai ver o reflexo o líder é o reflexo, a igreja é o reflexo do líder. Você vai perceber nos seguintes termos. Você vê alguns irmãos dizendo assim, ó, eu decreto, eu determino. Por que ele faz isso? Porque o líder faz. Porque o líder se acha na autoridade de colocar Deus contra a parede, como se Deus fosse um menino que está ali para nos servir. Deus é o nosso mordomo. Deus é uma máquina de refrigerante que coloca o dinheiro e sai o que eu quiser. É o reflexo. Então muitos irmãos comuns ficam nessa, eu determino, eu decreto, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não faz nada. Você não faz absolutamente nada. Porque é o reflexo do líder. Então, João diz, amado, não imites o que é mal. Ou seja, não segue esses maus exemplos, especificamente de Diótrefes. Senão o que é bom. O que é bom aqui, ele vai estar falando de Gaio. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E aqui ele tem em mente a acolhida aos missionários. Os missionários que saíam para evangelizar. O fato de Diótrefes expulsar irmãos que acolhiam eles, o fato de Diótrefes não acolhê-los, isso era mal. E João diz, olha, isso aqui é preocupante, é perturbador, porque João está dizendo que esse líder nem era cristão. Não era convertido. Estava ali, se denominava, mas não era convertido. Olha o que o texto diz. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aqueles que recebem os missionários procedem de Deus. Mas aquele que pratica o mal, o que o texto diz? Jamais viu a Deus. Quando líderes que falam bem, líderes que são bem instruídos, mas que não conhecem a Deus, líderes carnais, líderes mundanos, o reino de Deus sofre um golpe tremendo. O reino de Deus sofre um golpe tremendo. Você acha que não existe líderes não convertidos por aí? Claro que tem, meu irmão. Então, quando nós colocamos esses indivíduos lá, o reino de Deus sofre um golpe tremendo. E agora, João vai fazer uma recomendação de um irmão. Versículo 10. 10 não, estou aqui na segunda epístola. Versículo 12. Ele vai voltar o tom para um outro irmão. Isso aqui é um missionário. Ele está fazendo uma recomendação para Gaio. Você lembra para quem foi escrita essa carta? Para Gaio. Gaio era um cara que recebia os missionários nas suas casas. Ele vai fazer uma recomendação de Demétrio. Vai dizer, olha Gaio, eu estou enviando aí a Demétrio. E todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Você que estudou comigo a segunda epístola, sabe que verdade pode ser substituída pela palavra evangelho. Ou seja, Demétrio era um indivíduo que a igreja dava testemunho de que ele era homem de Deus. E o evangelho também dava testemunho, ou seja, ele andava de acordo com as verdades reveladas. É isso que o texto quer dizer. Até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Isso aqui é interessante, porque João está fazendo uma referência às leis dos hebreus. Lembra que teria que ter três testemunhas para algo ser verdade? Para algo ser aceito? E aqui João dá 3 testemunhas. Os irmãos da igreja, a verdade e o próprio João. Então João vai fazer essa recomendação para que Gaio receba e acolha Demétrio. E João encerra a carta com uma saudação. Ele diz, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te,
Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Nome por nome. Irmãos, deixa eu fazer algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro, mais vale um irmão comum com uma vida santa do que 10 líderes inteligentes, mas soberbos. O reino de Deus progride, o reino de Deus avança por meio da sua vida simples. Você é dono de casa, você é pai de família, você é jovem, você é mulher solteira, homem solteiro. O reino de Deus avança mais com você do que com líderes, 10 líderes, 20 líderes soberbos. Esses homens só são pedra de tropeço para o reino de Deus. Esses homens se acham na autoridade de mandar na igreja, de ser o dono da igreja. E vão ter uma grande surpresa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a primazia entre a igreja com homens. É Cristo que tem que aparecer aqui. Eu digo isso constantemente. É Cristo que tem que aparecer. É Cristo que tem que ser o centro nos louvores, nas pregações, nas nossas vidas, nas nossas conversas. É Cristo. O reino de Deus avança mais com você, um homem simples, uma mulher simples, do que com aqueles que sentam em tronos. Você entende? Se sinta encorajado. Não, Deus não te chamou para ficar uma fruta, uma árvore estéril. Deus quer avançar o reino dele por meio da tua vida. Segundo, cuidado, para você não ser uma pedra de tropeço para o reino de Deus. De outrem fizeram uma pedra de tropeço porque ele não só não recebia os irmãos na sua casa, como ele expulsava, ele atrapalhava aqueles que queriam avançar o reino de Deus. Cuidado para você não ser uma pedra de tropeço para o avanço do reino de Deus. Fica atento. Vê se a tua vida está dando frutos, porque se não estiver dando frutos, tu está sendo pedra de tropeço. A tua vida simples, a tua vida como mesmo, no teu trabalho, com a tua esposa, com o teu esposo, na criação dos teus filhos, como é que está sendo? Tu está avançando o reino de Deus por meio dessas coisas simples? Terceiro, sejamos mais criteriosos para chamarmos certos indivíduos de homens de Deus. Esse título ficou tão banalizado hoje em dia, que qualquer pessoa que fala bem é homem de Deus. Qualquer pessoa que discursa bem tem o título e o rótulo de homem de Deus. Valdomiro Santiago tem o título de homem de Deus. E o pior é que Valdomiro não fala bem, não prega nada. Eu não entendo, não. É falta de discernimento espiritual. Isso é preocupante. Isso é cegueira mesmo. Não tem outra coisa. O diabo cegou o coração, a mente das pessoas mesmo. Para colocar um homem daquela natureza como líder. O cara não fala bem, não prega nada com nada. Falta discernimento. Então tenha mais critério. Veja qual foi os critérios aí que João colocou para chamar Demétrio de homem de Deus. Para dizer que Demétrio é um homem aprovado. Ele diz, olha, Demétrio é homem de Deus. Por que, João? Porque ele tem o testemunho da igreja. A igreja aprova e vê a conduta de Demétrio. Ele tem o testemunho da própria verdade, ou seja, é notório na vida particular dele que ele anda de acordo com a verdade. E terceiro, ele tem a minha bênção, ele tem a minha confirmação como apóstolo de que ele é homem de Deus. Hoje em dia, o único critério para dizer se alguém é homem de Deus ou não é se ele sobe no púlpito e fala. Então, sejamos mais criteriosos para dar esse rótulo a alguém. Homem de Deus, irmãos, é aquela pessoa simples. Vive uma vida simples, mas devotada a Deus. Isso é um homem de Deus. Isso é uma mulher de Deus. E por último, você não precisa de reconhecimento para avançar o reino de Deus. Você não precisa. Não fique esperando o pastor ou nós chegarmos aí para te cobrar alguma coisa. Você não precisa de reconhecimento para avançar o reino de Deus. Você só precisa ter uma vida devotada a Cristo, uma vida que ama a Cristo. E obviamente, você vai ser
compelido a evangelizar também, obviamente. Se você tem uma notícia boa, você vai querer dar essa notícia boa para outras pessoas, obviamente. Mas tudo parte de uma vida devotada a Deus. Não espere ser reconhecido. Não pense que um dia talvez você nunca vá ser um grande missionário enviado para outros cantos, não. Começa com o teu vizinho, começa com os teus amigos no trabalho, começa com teus filhos, começa com tua esposa. Então você não precisa ser reconhecido por ninguém para avançar o reino de Deus. Talvez nós avancemos o reino de Deus no secreto, talvez pessoas nunca saberão quem nós fomos. Ah, mas o pastor não me vê, os irmãos não me olham. Mas Deus vê, mas Deus olha. Sirva com a motivação correta. Veja que aqueles homens, eles saíam e pregavam o evangelho por causa de quê? Qual é a motivação deles? Deixa eu ver qual é o versículo aqui. Qual é a motivação daqueles homens que saíam para pregar o evangelho? Veja aí no versículo 7. Bota aí no versículo 7 de novo. Qual é a motivação daqueles homens? Por causa do nome foi que saíram. Ou seja, por causa de Cristo. Porque Cristo aqueceu os corações deles. Porque eles contemplaram a beleza do Senhor. Então não fique esperando reconhecimento, aplauso de ninguém para fazer a obra de Deus. Vamos orar a Deus?